nós estávamos no raciocínio que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, como diz em João capítulo 3, versículo 16, que deu o seu Filho unigênito. Aí o mesmo João vai escrever no capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João vai escrever a fala de João Batista quando vê Jesus, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Deus tinha predestinado lá no Jardim do Éden, que iria enviar para salvar toda a humanidade. Mas qual salvação? Para nos colocar na condição que Adão estava antes. Que antes de Adão pecar, o pecado não estava nele, o pecado estava na frente dele. E Hebreus 12 diz, o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, a árvore não estava em Adão, a árvore estava perto de Adão. Adão era justo. A escolha dele. A escolha foi dele. Hoje, o pecado não está em nós, porque Jesus Cristo, Ele arrancou o pecado de nós, genético de Adão. Não pode me chamar de pecador se eu não estiver matando, se eu não estiver odiando alguém, se eu não estiver roubando, se eu não estiver prostituindo, se eu não casar de novo. Aí ninguém pode me chamar de pecador se eu não estou na prática do pecado. Então vamos esclarecer aqui, nesse momento agora, 1 João capítulo 1, as pessoas têm uma grande confusão por não interpretar o que está escrito direito. Nós vamos ler aqui o versículo 5, 6 e 7, e depois vamos ler o versículo 8, 9 e 10. Por quê? Porque as pessoas, quando lê o versículo de 1 João capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, ela tem um discernimento errado por não saber interpretar, dizendo aqui, vou ler o versículo 8, 9 e 10, para adiantar, que depois eu vou voltar no 5, 6 e 7. Diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Essa fala do versículo 8 de 1 João capítulo 1, as pessoas estão confundindo, porque aqui não está dizendo se dissermos que não estamos em pecado. O texto está dizendo aqui, se dissermos que não temos pecado. Está dizendo um texto de nós, irmãos. Presta atenção aqui. Nós, nesse versículo, vai ser chamado de pecador. Por quê? Como o nosso obreiro aí falou, se você não está praticando o pecado. Que nem aqui agora. Qual o pecado que você está praticando agora? Então, eu vou chamar o senhor de pecador, por quê? O texto não está dizendo isso aqui. O texto está dizendo que se você falar que nunca pecou, você é mentiroso. Porque não tem como falar que nunca pequei, se automaticamente na desobediência de Adão, a procriação que era para ser santa, foi feita pecadora por causa dele. Então não posso dizer que nunca pequei, porque ele já me fez pecador lá, já no Jardim do Éden ainda, antes de eu existir. Lá atrás, certo? Então o texto está dizendo assim, se dissermos que nunca pecamos, é isso que o texto quer dizer. Sabe por que o texto quer dizer isso aqui? Olha o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha a diferença aqui. Olha a diferença aqui. Quer dizer o quê? Agora está dizendo de confessar o pecado. Qual o pecado que eu vou confessar para Ele me perdoar? O prático. O adultério, o roubo. Eu tenho que confessar para Ele me perdoar. Então, o que vai dizer aqui no versículo de número 7, 6 e 5 é totalmente diferente. Fala, meu irmão. Porque essa fala dele no versículo 9, se confessarmos o pecado, vai fazer um paralelo com aquilo que Salomão falou em Provérbios 28, versículo 13 e 12 e 13. O que confessa, o que esconde os seus pecados nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Essa é a fala dele. Se confessarmos, Ele vai nos purificar de todo o pecado. Não vai ter mais injustiça em mim e nem em você. Isso, mas a confusão que nós fazemos hoje em nossas igrejas é esse versículo número 8, que as pessoas falam assim, está vendo, irmãos? Esse versículo está dizendo que todo mundo tem pecado. Não está dizendo isso. Porque se o 9 e você confessa e Ele te perdoa, como que você vai estar em pecado logo em seguida se você não pecar de novo? Está entendendo, irmãos? Esse versículo 8
é a confusão que as pessoas fazem, dizendo assim, ó, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Está entendendo? Agora, vamos ler o versículo 5, 6 e 7, que você vai entender que esse versículo aqui não tem nada a ver com aquilo que ensinaram para nós. Olha o versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Meus queridos, há dois tipos de significado da palavra trevas. Dois tipos. O primeiro significado da palavra treva é escuridão, noite. É quando o dia acaba e entra a noite. É o primeiro tipo do significado da palavra treva. O segundo tipo significado da palavra treva, sabe qual é? Pecado. E nesse texto aqui, está dizendo aqui, vou ler de novo: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há nele o quê? Pecado nenhum. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andamos em treva, pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Continuar, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Qual pecado que o sangue de Cristo nos purificou? Mas agora, se eu confessar o meu pecado a Deus, Jesus me purifica do pecado prático? Ele me perdoa. Não perdoa? Agora, a purificação que ele fez com o seu sangue foi do pecado genético. Deus te perdoa do pecado prático se você confessar. Mas o pecado que o nosso obreiro citou aqui, que João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou a genética, tirou o pecado de Adão, porque o pecado prático, ó, nos rodeia. A escolha de pecar é minha e sua. Calma aí, vamos lá. Esse versículo do número 7 vai simplificar, porque o 5 e o 6 fala trevas, mas no 7 fecha a exégese falando o que? Pecado, mostrando que trevas ali era o que? Pecado. Então, irmãos, está esclarecido. Agora o nosso obreiro Hélio, ele vai ler para a gente aí, primeira epístola de João, capítulo número 3, versículo de número 9, para poder, irmão, acabar de uma vez por todas que nós somos pecadores por causa desse versículo de número 8, não é. Aqui está dizendo, quem disser que nunca pecou, tá? Porque em Gálatas nós falamos anteriormente, que quem pratica as obras da carne, pecado, não vai entrar no céu. Então não pode estar em nós. O que é a palavra pecado significa, ou seja, a palavra pecador significa? Rebelde, transgressor, desobediente. Você é isso? Você é rebelde, você é transgressor, você é desobediente, então você não é pecador, você é santo, porque agora tu tem a natureza de Cristo na sua vida. Lê para mim aí, por favor. Capítulo 3, versículo de número 9 de 1 João. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Porque é nascido de Deus. Mas lê de novo, para poder frisar bem, para poder a pessoa gravar aí, vai. Qualquer que é nascido de Deus. Nascido de Deus. Aonde que nascemos de Deus, de novo? Na cruz do Calvário, vai. Não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Se o pecado está em mim, eu sou praticante, eu estou na prática do pecado. Como não sou mais pecador por causa de Adão, agora sou santo em Cristo, só vou estar na prática se eu adulterar, se eu roubar, se eu matar, se eu mentir. Está dando para entender o que Deus está falando contigo e comigo nessa tarde? Continua. Porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aí agora vamos completar aqui o versículo 10 de 1 João capítulo 1, versículo 10, para mostrar aqui, para fecharmos, ó. Se dissermos que não pecamos, está dizendo a mesma coisa do versículo 8. Quem vai dizer aqui que nunca pecou? Ó, agora, eu não tenho pecado nenhum pecado agora, mas eu posso dizer que eu nunca pequei? O Senhor pode dizer que o Senhor nunca pecou? Então o texto está enfatizando, se dissermos que não pecamos. Todos nós já pecamos, mas agora eu não estou em pecado. Você que está no outro lado aí, você está em pecado agora?
Analisa a tua vida, se você está roubando, está matando ou fazendo alguma coisa nesse momento. Então, irmãos, que a partir de hoje seja quebrado essa doutrina de demônio, dizendo que nós somos pecadores e que você já nasce ou já acorda pecando, todo dia está pecando. Irmãos, pelo amor de Deus, se você está pecando dentro da tua igreja, ou dentro da tua casa, ou em qualquer lugar, não consegue parar de pecar, está muito ruim para o teu lado. Você precisa se arrepender e largar esse pecado que está na sua vida. Então, que nós possamos meditar. E agora vamos continuar falando aqui a respeito do pecado prático, da salvação do pecado prático, que não é Deus que nos salva. Jesus nos salvou da genética adâmica, e que nós não conseguiríamos tirar esse pecado, porque foi por genética, foi por Adão. Jesus veio, pagou o preço e nos regenerou desse pecado adâmico. Mas agora vamos citar alguns versículos a respeito da salvação, do arrebatamento. Nós temos que sair do pecado prático, largar o pecado prático para sermos arrebatados, morar no céu. O nosso obreiro Ego vai estar citando aí para a gente. Rapidamente eu quero fazer uma análise aqui ainda na Epístola de João, no capítulo 2. É muito interessante Capítulo 2. como que a interpretação do texto, se ela não for como está escrito, a gente vai fazer uma embolação na Bíblia e vamos praticar a doutrina de demônio no nosso meio. Porque olha o que o apóstolo João escreveu: meus filhinhos, capítulo 2, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Ou seja, ele está dizendo para o povo que quem anda em pecado está em trevas e não tem parte com Deus. Versículo 6. Aí ele vai dizer no capítulo 2: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para vocês não andar em pecado, para vocês não pecar. Como que ele vai dizer, como que nos ensinaram que o povo está em pecado, e depois ele vai dizer para o povo não pecar? Não tem como ele se contradizer. Ele vai dizer, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então vamos lá, você está pecando aqui agora? Não. Então agora você está em que estado? Santidade. Poxa, pelo amor de Deus, por quê? O apóstolo, mas se não vigiar, você vai pecar, eu vou pecar, é Qualquer óbvio. Qualquer um de nós, porque o próprio Jesus disse: vigiai e orai para não cair em tentação. Então, se eu não vigiar e não orar, eu vou cair, eu vou escolher cair, a escolha é minha. Aí ele vai terminar dizendo: e se alguém pecar, você não está em pecado, mas se pecar, entendi, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Jesus não é advogado de quem permanece no pecado, ele é advogado de quem comete delito, se arrepende, abandona. Aí Jesus nos justifica diante de Deus. Agora, fora isso, não há justificação. Vamos falar agora mais uma, para finalizarmos, do pecado genético. Efésios capítulo 2, versículo de número 1. Efésios 2. Efésios 2, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Não, é tremendo. As coisas de Deus é muito clara. É muito clara. Pode ler. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Éramos por natureza. Qual a natureza que nós éramos filhos da ira por causa dela? A natureza adâmica. Que aí no livro de Romanos, onde nós lemos no capítulo 5, versículo 18, vai dizer que por causa de uma ofensa veio o juízo de condenação sobre todos os homens. Nós fomos feitos filhos da ira pela natureza adâmica. Mas agora ele vai continuar a fala aqui, mas Deus,
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós éramos por natureza filho da ira, mas pela graça, favor imerecido, porque o nosso pai terreno, Adão, nos colocou no pecado. Agora veio o segundo Adão, que é celestial, nos tirou do pecado. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala, né? O primeiro Adão terreno e o segundo Adão celestial. Mas irmão Hélio, se Jesus nos salvou, por que Ele nos levou para o céu ainda? Por que nós não estamos no céu ainda? Mas só que o versículo 6 de Efésios 2 vai dizer, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós estávamos mortos espiritualmente, mas agora, através da ressurreição de Cristo, nós fomos vivificados e estamos assentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Somos santos juntamente com Ele. E vai dizer ainda, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, e da sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então essa salvação está mostrando, para finalizar, da genética adâmica, que nós fomos salvos da genética do pecado de Adão. Essa salvação foi concretizada. O pecado genético foi de uma vez por todas aniquilado. Fomos salvos através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, da genética adâmica. Certamente. Certo? Então agora vamos falar sobre o outro tipo de salvação, como eu falei anteriormente, que é a salvação pelas obras, que é a renúncia do pecado para podermos alcançar o arrebatamento que há de acontecer. Gente, preste atenção aí, tá? A salvação pela graça, que fomos predestinados no Calvário, foi através de Cristo na cruz do Calvário. Mas agora vamos falar sobre a salvação do arrebatamento. Não depende de Cristo. Para sermos arrebatados, depende de mim. O nosso obreiro é arrebatado, depende dele. Então agora, vocês prestem atenção aí e anote o versículo, a qual vai ser falado sobre, louvado seja Deus, a salvação do pecado prático. Vamos estar agora fazendo menção de Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Romanos capítulo 10, tá? Versículo 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Se a salvação que foi nos pregada, dizendo que na cruz o sangue dele já nos salvou, então que salvação é essa agora aí, que tem que confessar com a boca para poder ser salvo? A salvação para ir para o céu. Porque agora nós vamos abrir mais um texto que vai fazer um paralelo com esse, em Mateus capítulo 24, versículo de número 12 e versículo de número 13. Mateus capítulo 24, versículo 12 e versículo 13. Porque, gente, o que nós aprendemos no passado é que Jesus veio para poder nos dar a salvação eterna, que já era para morar no céu. E sendo que o que está escrito é que a graça nos salvou, a graça nos regenerou do pecado adâmico. Não pode confundir graça, favor imerecido. Qual foi o favor merecido que Cristo nos fez? Morrer por nós na cruz, para salvarmos de que pecado? Adâmico. Nenhum pecado de adultério, de roubo, de morte, ele levou. Esse pecado eu preciso confessar, preciso deixar para ser perdoado por ele.
mas o pecado genético, ele deu fim. Vamos estar lendo agora então, Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não foi ainda. Da genética, Adão, o pecado que Jesus veio expiar através da graça, favor merecido, já fomos salvos. Mas agora ele está dizendo a respeito de quê? Da salvação do arrebatamento. O que o senhor tem para argumentar sobre isso? Porque eu não posso negar o que as Escrituras diz. Porque se a morte que Jesus Cristo foi padecer no Calvário foi diretamente para nos salvar, para ir para o céu, por que agora então não tem que perseverar até o fim para ser salvo? Tremendo, hein? Se ele já salvou, vai para o céu. Mas a salvação pela graça, ela fica clara nas Escrituras que não foi para irmos para o céu, foi para tirar a maldição que habitava em nós, que nós já estávamos condenados. Em Adão, todos fomos condenados, mas agora em Cristo Jesus, Romanos 8, capítulo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Adão, todo estava condenado. Agora em Cristo só tem condenação para quem está na carne, para quem está no Espírito, não tem condenação. Então há uma diferença grande. Por quê? Porque quem está na carne vai praticar as obras da carne. Então quem está em Espírito vai viver uma vida de adoração a Deus, uma vida de louvor ao Senhor. Então nós temos que saber separar isso para não ter o quê? Eu consigo vencer, eu não consigo vencer. Vai depender da sua escolha. Você consegue vencer sim. A luta agora é nossa. O preço ele pagou para tirar aquilo que você não conseguia tirar. Mas agora o preço para você poder ser arrebatado depende de você e depende de mim. Vamos estar abrindo aqui para concretizar esse raciocínio, que agora, para ir para o céu, eu e você temos que praticar a palavra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo 4, 16. Paulo escrevendo a Timóteo. Capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo 4, 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Perceba aqui que o apóstolo Paulo, ele vai usar uma palavra, ele vai usar uma fala idêntica a que Jesus Cristo fala, porque ele fala assim, que perseverar até o fim será salvo. O apóstolo Paulo fala, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás a ti mesmo e os que te ouvem. De qual salvação que ele está dizendo? Da salvação eterna, porque ele não vai estar na prática do pecado, ele vai estar numa vida de sinceridade, perseverando na doutrina, e vai estar preparado para quando Jesus Cristo vier a buscar para levar para a eternidade. Porque essas duas salvações eternas são eternas, já está dizendo tanto a salvação adâmica é eterna, e a salvação do arrebatamento de quem for digno de ser arrebatado é eterna, porque não vai sofrer mais o dano da segunda morte quem agora for arrebatado. Então, o que nós temos que frisar aqui para você entender aí, é que essa salvação do arrebatamento é pelas obras, porque a salvação da genética não foi pelas obras que Paulo disse. Então Paulo vai dizer exatamente aos Efésios, uma coisa, essa salvação genética não é pelas obras, porque a igreja de Efésios, quando Paulo estava regendo ela, era uma igreja irrepreensível, era uma igreja que guardava a palavra, andava em retidão. Só que vai haver agora uma controvérsia, o quê? Em Apocalipse capítulo 2, vai falar agora da igreja de Efésios, só que em outro momento que ela está vivendo agora, em outra fase. Lê para mim aí. Vamos ver. Efésios capítulo 2, versículo 5. Diz assim:
Versículo 4, melhor. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Meu Deus! Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Perceba que em Mateus 24, Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Então se esfriou porque era quente. Aí agora Jesus vai falar que eles deixaram o primeiro amor, para eles se lembrar de onde caíram e voltar a praticar as primeiras obras. E gente, é muito rico, a palavra de Deus é muito rica, porque a mesma igreja de Éfeso, que o apóstolo Paulo fala que a salvação não é pelas obras, agora Jesus vai corrigir as obras dela, mandando ela se arrepender através de João. Por quê? Os dois tipos de salvação vai se enquadrar nessa mesma igreja em momentos distintos. Primeiro o apóstolo Paulo vai falar: sois salvo pela graça, e isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Qual salvação? Éramos por natureza filho da ira. Ele arrancou a maldição de nós, tirou a condenação de nós. Mas agora, para irmos para o céu, Jesus está cobrando a igreja de Éfeso: volta ao primeiro amor, volta a praticar as primeiras obras. E no versículo 7, Jesus vai, através de João, dizer com a sua igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Interessante, porque a riqueza desse texto bíblico vai dizer ao que vencer. Então, mas Jesus Cristo já venceu. Ele já venceu na cruz, mas não venceu foi. Não, já venceu o pecado adâmico, mas não foi o pecado prático. O pecado prático é quem pessoal. tem que vencer sou eu e você que está nos vendo. É pessoal. Essa luta do pecado prático é pessoal. Então, irmão, não pode confundir isso. Porque as pessoas estão dizendo: não, se eu não fizer nada na igreja, se eu não evangelizar, se eu não buscar, se eu não for para os ensinos, se eu não for para os estudos, eu vou ser salvo do mesmo jeito. Não. Se você não ajudar o próximo, não dar de comer a quem tem fome, não vestir o nu, Mateus 25 vai dizer que vai ficar fora, porque é pelas obras. Porque Tiago fala isso. Tiago, ele comenta isso de uma maneira tão grande, que ele fala que o que vai adiantar você ter fé, mas você não ter obras? O que Tiago quer mostrar com isso? Que não adianta apenas você crer em Jesus, confessar Jesus, e você fica com as tuas mãos paradas, fechadas ou amarradas, e não fazer nada para o reino de Deus. Porque não é só o pecado de adultério que vai te condenar, não é só roubar que vai te condenar, não é só matar que vai me condenar. Mas se você não fizer a obra de Deus, não dar de comer, não visitar, você vai ficar fora, como diz em Mateus 25, 33 e diante. Você tem que ficar focado nisso, porque as duas salvações é uma distinta da outra. Salvação genética foi por Jesus. A salvação do arrebatamento, para que eu venha ser arrebatado, é por minha conta agora. Romanos capítulo 12 vai dizer: apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quem tem que apresentar meu corpo santo é quem? Sou eu. Quem tem que apresentar o sacrifício perfeito a Deus é quem? Sou eu. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que ser perfeito, que o meu sacrifício tem que ser perfeito? Tem. E eu vou te provar para você que Apocalipse aí no capítulo de número 3, por favor, Apocalipse capítulo 3, a igreja de Sardes, no versículo do 1 em diante, vou ler aqui, diz assim, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome que vive e estás morto. Versículo 2: sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Já tinha morto e está mandando confirmar o restante que estava para morrer,
porque as obras deles não eram perfeitas diante de Deus. Gente, isto é muito sério. Fazer a obra de Deus relaxadamente, fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Quem pode fazer a obra, quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. O interessante que o Senhor está dizendo aí sobre perfeição, em Mateus 19, Jesus vai ter um encontro com um jovem rico que vai vir até ele, e Jesus vai falar para ele: conhece os mandamentos? Ele vai perguntar, não, é interessante, ele vai perguntar, bom mestre. Isso. Aí Jesus vai citar para eles os mandamentos. Ele vai falar: isso aí eu, desde a minha mocidade. Jesus vai olhar para ele e vai falar assim: se queres ser perfeito, ó, falta-te uma coisa ainda. Vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Mas o ensinamento de hoje é que não tem como ser perfeito sem pecado. Mas então, se o ensinamento bíblico for o ensinamento pregado, falado pela boca dos doutores, dos homens que ensinam, era para ser: se quer ser perfeito, espera o arrebatamento, porque você só vai ser perfeito lá. Mas não é isso que Jesus falou. Jesus falou: se você quer ser perfeito, te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Se livra dessa avareza e me segue e terá um tesouro no céu. Mas o jovem rico, ó, fechou o coração. Então, e junto com isso aí, vai mostrar o que pra gente? Que não é Jesus que nos liberta do pecado prático. Isso aqui vai dar claro nessa passagem do jovem rico aqui. Por quê? Quem estava com o jovem rico ali? Jesus. Quem o jovem rico chamou de bom mestre?